E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e hoje para o quinto vídeo sobre variações e incorreções para solucionar questões de uso da língua. Então, a gente vai pegar mais 5 expressões ou palavras, que as pessoas tenham dificuldade para fazer o uso mais adequado delas, para que então a gente possa entender qual deve ser ou qual poderia ser a condição de uso de cada uma, certo? Vamos para o primeiro par de novo. A expressão perca ou a palavra perda, tá? Gente, tal como a gente viu num outro vídeo aí atrás há algum tempinho, tá? A gente tem aqui a condição de duas palavras que existem, sim, na construção da língua, só que uma delas é o substantivo do ato de perder e a outra é a palavra conjugada dentro, dos verbos em si. Certo? Então, a palavra perda é o substantivo. Olha a segunda frase ali. A perda dele me deu uma ideia. É me deu, tá, gente? A perda dele me deu uma ideia. Então, o que acontece? Quando a gente tem ali a palavra perda, a gente tem o substantivo colocado inicialmente, tá? Com o uso desse substantivo, a gente não coloca com o C, coloca com o D, porque é o nome dessa situação. Agora, quando o verbo estiver conjugado, do verbo perder, ele é um verbo irregular, ele tem uma reconstrução em algumas declinações, a gente vai ver que eles não acontecem da mesma forma. Olha a primeira frase. Que ele perca a fome logo. Que ele perca, né? Estou colocando, então, no presente do subjuntivo, certo? A ideia que está sendo colocada, coloquei o verbo perder, ele foi transformado, e por ser irregular, então, em perca. Lá na última frase, eu não perco a fome nunca. Então, é a mesma coisa. E nós temos, na verdade, no presente do indicativo mesmo. Eu não perco. Não existe eu não perdo, ou não é gramaticalmente aceito, pelo menos. Então, aqui a gente tem a transformação do verbo e fica perco. Então, vejam bem, tá? Perca está relacionado ao verbo perder, sim, mas dentro das suas conjugações verbais, ok? Então, é no uso do verbo. Perda é o substantivo que está relacionado a ele. Depois, pessoal, nós temos a diferença entre traz com Z e traz com S, tá? Para ser bem breve, bem sucinto, traz com Z, pessoal, é do verbo trazer, tá bem? Traz com S é aquela posição que a pessoa fica, mais para trás de alguém. Então, olha lá a primeira frase. Você traz água para o juiz? Nós temos aqui o verbo trazer, vai trazer água. Então, é traz com Z. O advogado está lá para trás. Está indicando a posição onde está o advogado. Então, é traz com S. Eu trazia uma caixa de bombons, mas comi no caminho. Então, trazer aqui, trazia, colocamos em outro tempo verbal só para ilustrar a questão do verbo, justamente, que fica com Z, ok? Gente, uma questão bem tranquila, mas que muitas vezes as pessoas não se dão conta, tá? A palavra obrigado, tá? Ou obrigada, ela está necessariamente associada ao gênero de quem fala, pessoal. Se eu sou uma pessoa do gênero masculino, eu vou utilizar normalmente obrigado. Se eu sou do gênero feminino, eu vou utilizar obrigada. Ah, mas eu não me reconheço como gênero X ou Y, como é que eu faço? Tu vai falar daquilo da forma como tu te reconhece, tá? Tem gente que coloca, por exemplo, o X, no lugar do A ou do O, que coloca o E para desmontar a questão do gênero dentro das palavras. Mas isso a gente não tem ainda gramaticalizado, nem dicionarizado. Então, na hora da construção textual, na hora de tu produzir o teu texto, tu ainda vai te orientar para um lado ou para outro, para o gênero masculino ou para o gênero feminino, ok? O que ela disse? Muito obrigada. Ela disse. Então, fica no feminino. Obrigado pelo envio do documento, disse Jorge. Jorge normalmente é um nome masculino. Então, remete a uma pessoa do sexo masculino, portanto, fica obrigado. Ele é obrigado a ir ao médico. Ele é o sujeito, Então, é masculino. Se fosse ela, seria ela é obrigada a ir ao médico, certo? Então, a gente tem que fazer a colocação do obrigado de acordo com o gênero que enuncia a expressão ou ao qual ele se refere. Muito bem, pessoal. Depois a gente tem uma expressão que é bem interessante também, que a gente usa bastante aí no meio dos envios de e-mails, de mensagens para as pessoas, os famosos anexos.
seja anexo, anexa ou em anexo, tá? Olhem só. A expressão anexo ou anexa é adjetivo, tá, pessoal? Então, ela se relaciona com o substantivo ao qual ela se refere. Os papéis anexos falam sobre o mar. Os papéis anexos, né? Quem está anexo é o papel. Então, se papel é masculino, anexos vai ficar no masculino também, plural, porque a palavra papéis está no plural. A carta anexa foi escrita pelo dono da fazenda. O que estava anexa era a carta. Anexa, né? Porque é feminino e é singular. A palavra carta, né? Então, a gente faz relação com essa, portanto, fica anexa. Agora, quando nós temos, pessoal, a expressão em anexo, nós estamos adverbializando. Então, o que acontece, tá? O em anexo está relacionado, na verdade, também ao verbo. A imagem em anexo é comprometedora. As imagens em anexo são comprometedoras, tá? O advérbio, vocês vão lembrar, ele nunca varia, certo? Então, ele vai sempre se manter da mesma forma. E o que dá a dica disso é o uso da preposição antes, tá, gente? Não esqueçam que a preposição está sendo utilizada sempre para ligar duas palavras, dando sentido maior à expressão, a palavra anterior a ela, tá? Dando um sentido mais específico. Só que ela vai, né, variar de acordo com as classes gramaticais, de acordo com o uso que ela vai ter no decorrer das frases. Em anexo, por exemplo, então, é uma locução adverbial. Ela nunca varia, ela sempre fica no singular, tá? Então, não esqueçam disso. Quando a palavra anexo estiver associada diretamente ao substantivo sem qualquer preposição, nós vamos variá-la de acordo com esse substantivo. Se tiver com o em na frente, nunca varia, ok? Para a gente terminar esse vídeo, então, pessoal, a gente vai falar de uma expressão bem legal, bem curiosa, que é ao encontro de ou de encontro a. A gente tem aqui uma expressão que, com o uso contrário das preposições, altera totalmente o sentido daquilo que, né, a gente quer propor na hora de falar ou de escrever para alguém. Quando eu digo fui ao encontro dele, quer dizer que eu fui encontrar a pessoa, né? Que eu fui vê-la, que eu fui me aproximar dela, certo? Que nem a última frase, que bom que nossas ideias foram ao encontro das da empresa. Ou seja, as ideias foram parceiras, foram próximas, né? Elas puderam chegar num mesmo ponto, tá bem? Ao encontro de. Agora, quando a gente usa de encontro a gente promove um choque, uma oposição. O casamento veio de encontro às pretensões de Maria, tá? Então, o casamento, na verdade, não era exatamente o que a Maria estava esperando. Não era exatamente o que tinha, né, na mentalidade dessa pessoa. Então, ela vai de encontro, ela vai contra aquilo que é mencionado, certo, gente? Ao encontro de, então, é a aproximação. De encontro a é o choque, o distanciamento, certo? Então, pessoal, por hoje era isso. Mais 5 expressões para a gente cuidar um pouquinho e ver como elas funcionam na nossa língua. Até a próxima e um abraço!